E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 2 do mês 7 de 2026. Hoje é uma quinta-feira. Vamos ler Êxodo, o capítulo 14 e o versículo 10, que está escrito assim: E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles. Por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, amém? Pedindo a Ele que nos dê direção, que Ele nos guie. Pedindo a Ele o que Ele quer de nós nesse dia, amém? Que Ele faça a vontade dEle, o querer dEle. Nós oramos e Deus Ele age com a resposta. E aqui nesse capítulo fala sobre clamor. Nós vamos continuar o estudo aqui. Sentir a direção de Deus de continuar versículo por versículo. E aqui eu tinha acabado esse estudo aí, Deus me pediu hoje para voltar, eu estava no trabalho de oração, a falar versículo por versículo, onde eu parei ontem no 10, né? Então, que você não venha pular etapas, que você venha fazer aquilo que Deus, Ele está pedindo para você fazer, amém? Ah, mas eu vou ter que voltar tudo de novo, desde a estaca zero, vai, porque ontem eu saí, né, tipo, tinha terminado um estudo, aí Deus falou pra mim hoje, não volte. Aí muitas vezes quando Deus, Ele fala assim com a gente, meu Deus, a gente não quer nem fazer, né? Essa é a verdade. Mas obedeça, amém? Obedeça em nome de Jesus. Continuar, amém? Nós temos que obedecer a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, se Deus está te pedindo algo específico e você ainda não sabe o que é, que você vem pedir direção e orientação. E aqui nesse capítulo 10, eles já estavam no mar. E Faraó estava perseguindo eles. E a condição que eles ficaram foi que eles temeram. Eles estavam temendo muito. E porque eles temeram, eles clamaram ao Senhor. Então essa deve ser a nossa posição, mesmo que nós estejamos temendo a situação, que a gente tem que clamar a Deus, não podemos deixar Deus de fora. Coloque aí, não deixar Deus de fora. E é isso que o inimigo quer, porque se você parar de orar, se você parar de clamar, aí o inimigo vai achar força, ele vai achar brecha, ele vai achar lugar pra agir na sua vida e na sua família. E é tudo que o inimigo quer, que você dê brecha pra ele entrar. É tudo que o inimigo quer, que você fique temendo, mas que você não ore. Mas se você temer, ore, porque Deus, Ele entra, amém? Ele entra com solução. E vamos falar de pessoas que oraram a Deus e Deus mudou o quadro. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 e 11, que está escrito assim: Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se me deres um filho, prometo que o dedicarei por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Aqui Ana orava e Deus, Ele não respondia. Todas as vezes você ora por alguém da sua família ou por alguma situação e a resposta não chega. Então, quando a resposta não chegar, que você venha pedir direção a Deus. Porque esse voto que Ana fez, foi Deus que deu a direção de fazer esse voto. E você venha pedir para Deus te guiar. E é algo muito profundo, porque você não pode parar de orar, porque na oração você recebe direção. Na oração você recebe solução, você recebe guia. Deus vai te guiar e falar, eu quero que você faça isso. E Ana, ela foi guiada para fazer esse voto. Não tem como você fazer um voto desse sem ser direcionado pelo Espírito de Deus. Não tem como você fazer um voto desse sem Deus estar no negócio. Então ela orou, pediu a Deus. E no tempo certo, Deus deu a ela. E no tempo certo, Deus vai te dar a sua promessa. Ela não gerava, ela era estéril. Ela passava uma grande vergonha durante a época dela. Porque ser estéril naquela época é como se fosse um sinal de maldição.
Então ela era muito desprezada pelas pessoas, pela sociedade, né? E talvez você seja assim, desprezada pelas pessoas porque você não gera em alguma área específica. Mas ore a Deus, faça voto que Ele vai fazer você gerar. Que você venha gerar Samuel, que Samuel é coisas consagradas a Deus, emprego consagrado a Deus, vida consagrada na obra de Deus, amém? Casamento consagrado na obra de Deus, casa consagrada à obra de Deus, tudo seu que seja consagrado a Deus, que você gere Samuel. E Ana cumpriu o voto dela, quando ela gerou, assim que ela gerou, Deus cumpre as promessas, amém? Aí quando ela gerou, ela desmamou a criança e entregou, que é uma... Desmamar significa você tirar a criança, né, da dependência. Então você venha parar de depender de pessoas e depender somente de Deus. Desmamar significa você sair da casa dos seus pais e ir para Siló, porque Samuel, ele foi para Siló. E Ana desmamou o menino e levou ele para Siló. E o interessante aqui é que Deus, ele sabe trabalhar. Muitas vezes você pede, você ora e não chega a resposta. Aí aqui no capítulo 20, no versículo 27, está escrito assim: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Ou seja, ela sabia que aquilo que foi gerado nela não era algo normal, que era algo do céu. E por isso que já que Deus deu a ela, ela entregou de volta para Deus. Então que tudo aquilo que você tem orado, seja alguém da sua família, o seu filho, a sua filha, e se você for homem, que se você tem orado pelo seu casamento, que tudo seja consagrado a Deus. É isso que Deus quer tudo na casa dele. Porque não tem sentido Deus te dar as coisas e você simplesmente negligenciar e não criar, por exemplo, filhos na casa do Senhor. Ou você pedir um emprego e o emprego te afastar da presença de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Deus quer você perto, Deus não quer você longe. Que você venha abrir o seu coração e entender isso, que Jesus, ele é aproximação, Jesus, ele é comunhão, Jesus, ele é intimidade. Então que você venha se abrir com Deus, que tem muitas pessoas que não conseguem um milagre. Por quê? Porque passa o tempo e ela não vê chegar a resposta. Ana via passar o tempo, ela não via a resposta. Só que esse período de deserto que ela estava passando, como o povo de Israel passou, era um período de preparação. Era um período de... ela estava sendo moldada, ela estava sendo preparada. Por quê? Porque na preparação ela aprendeu a fazer o voto. Então o deserto que Ana estava passando era para que ela recebesse a vitória dela. Ela não sabia. Ana não sabia que era uma preparação, mas Jesus, ele sabe. Talvez você não saiba. Você não sabia que aquilo que você passou era uma preparação para que você amadurecesse, para que você criasse raiz. E raízes não significa tempo de igreja, porque às vezes a pessoa tem anos, nasceu na igreja e não tem mudança. E Deus, ele quer mudança na sua vida para te dar um milagre. E Ana, ela se quebrantou diante de Deus. Deus se agrada de pessoas que se quebrantam diante dele. Esse é o segredo do crente verdadeiro. É você se quebrantar diante de Deus. E Ana, ela era humilhada, mas ela se humilhou diante de Deus. Então você esteja sendo humilhada nessa situação, mas se humilhe diante de Deus, que ele vai te honrar, em nome de Jesus. Deus, ele abençoa Ana, e com você não vai ser diferente, ele vai te abençoar. Deus gosta de honrar os crentes, Deus gosta de abençoar. É porque hoje nós temos uma mentalidade diferente do que realmente Deus é. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas se afastam, elas não continuam em oração. Mas você pode olhar para essas pessoas que tudo dão certo na vida delas, é porque elas têm um altar de oração. Então você murmura, você ora, então você vem escolher orar em nome de Jesus. Que você venha consagrar tudo para a obra de Deus, amém? Tudo na casa de Deus, tudo no muro, como Neemias, né? Eu estou com as mãos nos muros. Por quê? Porque ele estava disposto a fazer aquilo para Deus. E você não quer que Deus faça para você? Então, o desejo de Deus também é que você faça para ele, amém? Sobre Samuel, que é muito importante, né? 1 Samuel, o capítulo 1, versículo 10 a 11. Nós lemos também o 27 e o 28, que é sobre voto, amém? Que você venha fazer votos ao Senhor e pagar também. É de Deus fazer votos, viu? Já fiz alguns e Deus, ele permitiu com que eu cumprisse e deu tudo certo para a glória de Deus. Mas o maior voto que Deus quer que você faça é o voto de continuar servindo a Ele, amém? Assim como Samuel, ele foi totalmente consagrado a Deus. A vida dele foi servir a Jesus. Talvez você não vá passar a sua vida na igreja, né? Mas você vai ter uma vida consagrada a Deus. Você não vai se contaminar com o mundo, nem com os manjares do rei. E Faraó, ele estava se aproximando, que Faraó significa o diabo, significa os demônios.
Mas como está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 59, o versículo 21, que vindo o inimigo, como uma correnteza de águas, o Espírito do Senhor alvorará ou levantará, em outra versão diz, a sua bandeira, ou seja, Deus vai agir. Porque Deus mesmo vai agir. Porque a gente não tem força contra o inimigo. Então, já que nós não temos força contra o inimigo, Deus ele tem. E aqui fala que Israel olhou e viu os egípcios. Mas os nossos olhos não têm que estar no problema. Os seus olhos não têm que estar em Faraó. Os seus olhos não têm que estar no exército do inimigo. Os seus olhos têm que estar em Jesus. Porque os filhos de Israel, eles olharam para Faraó e olharam para o exército egípcio. Mas como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que o nosso olhar tem que ser para Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, o versículo 2. O nosso olhar tem que estar em Jesus. Jesus é digno dos nossos olhos estarem postos nele. Amém? Como o Josafá falou, que os nossos olhos estavam postos em Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ou seja, nós não temos que olhar para o problema, temos que olhar para Jesus, porque é de Jesus que vem o nosso socorro. E em Provérbios capítulo 15, versículo 33, está escrito assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, está escrito assim: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Ou seja, os nossos olhos, tudo que é nosso tem que estar em Jesus. Provérbios, que é Ele que nos dá fôlego de vida, é Ele que nos sustenta. Então, já que é Ele que nos ajuda, é dele que nós temos que procurar socorro. E existe uma diferença entre você ser humilhado pelas pessoas ou humilhado pela situação e você se humilhar diante de Deus. E Pedro, ele entendia isso porque ele foi muito humilhado, né? Ele passou por muitas humilhações, porque pelas circunstâncias, né? Ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi... muitas vezes ele sofreu muitas frustrações, né? Ele saiu para pescar com os amigos dele, ele não pegou nada. Isso é uma humilhação, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Pedro era um pescador, ele sabia onde tinha peixe, né? Então, quando você é bom na profissão, você sabe que ele vai dar certo. Mas quando dá errado, quando vem aquela frustração, às vezes você entrega currículo, às vezes você não consegue alcançar aquilo que você está procurando. Às vezes na faculdade, aquela faculdade não dá certo. E você fala, meu Deus, mas eu sou boa nessa área. E por que deu errado? Deu errado por quê? Porque não era da vontade de Deus. Ah, mas o meu filho, eu quero que ele case com tal pessoa. Mas não é, talvez não seja Deus que queira que ele se case. Por quê? Porque não é do seu jeito, é do jeito de Jesus. Não é do jeito que você quer. Você tem que pedir a direção de Deus. Às vezes a sua filha, eu quero que a minha filha seja isso profissionalmente, que o meu filho seja isso. Às vezes você quer, como Jeremias, né? Jeremias estava destinado, no capítulo 1, versículo do 1 ao 12, a ser sacerdote, mas o plano de Deus, desde a madre, era que ele seria profeta. E muitas das vezes a gente faz planos, né, para nós e para o nosso futuro, mas só Jesus sabe o veredito final, a última palavra de Jesus. Então que você sempre esteja orando, pedindo a Jesus direção, porque se você tiver direção, você não vai sucumbir. E se você orar, você vai ter estrutura para aguentar o dia mal, e você vai passar dando glória a Deus, amém? Colocar a referência aqui no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, do 1 ao 12. Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. A mensagem do Eterno veio a mim. O que você está vendo, Jeremias? Respondi, uma vara de amendoeira que se move. E o Eterno disse, você tem boa visão. Também estou me movendo para estar com você. Farei que toda palavra que eu falar a você se cumpra, amém? Deus, ele confirmando o chamado de Jeremias. Por quê? Porque Deus, ele tem que confirmar que se ele é conosco ou não, ele vai confirmar. Então, se você estiver orando por alguma situação, você peça, Jesus confirma, porque ele confirma, tá? Não faça nada do seu jeito. Peça a Jesus confirmação, peça a ele que use pessoas, que use crianças, que use o seu dia a dia. Que às vezes você tá ali lavando a louça e Deus, ele usa uma pessoa para te ligar, para te dar uma resposta, para te dar uma direção, para te dar uma providência. É porque é no seu dia a dia, amém? O inimigo, ele usa a sua rotina para te matar, mas Jesus usa a sua rotina para te abençoar.
Então que você esteja na presença de Deus, fazendo certo na direção de Deus. Vamos ler Tiago, capítulo 4, do 1 ao 10, está escrito que temos que orar direcionados à vontade de Deus. Vamos ler: de onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocine, as guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. Para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que têm. Vocês desejam e não têm, e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Vocês estão querendo passar a perna em Deus, tentando passar a perna em Deus. Se tudo que querem é benefício próprio, enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. E acham que Deus não liga? Pois ele mesmo diz: tenho muito ciúme de quem ama. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Diga sim a Deus e ele atenderá na hora. Chega de se elimear ou chega de se embaraçar. Em vez de viver no pecado, busquem pureza de vida. Reconheçam que vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhe-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus que o fará. Ou seja, Tiago está falando aqui que nós temos que ter direção de Deus na oração. Porque muitas pessoas começam a orar e param. Porque assim que você começa a orar, você não consegue ver no mundo espiritual como está. Mas assim que você começa a orar, Deus já vai movendo as coisas. Mas a gente não vê porque é no espiritual, nós não temos os olhos espirituais abertos. Mas não é porque você não está vendo o resultado que Deus não está fazendo. Deus, ele está fazendo. Então que você não venha sair da posição, sair do seu lugar. Eu comecei a orar já tem muito tempo e a resposta não está chegando. É porque Deus, ele está trabalhando nos meios para que a vitória chegue até você. E tem pessoas que elogiam outras pessoas porque oram, mas você não deve viver elogiando as pessoas. Você tem que ser um exemplo também. E tem pessoas que dizem: como você ora? Sim, mas é nossa obrigação estar em oração, é nossa obrigação fazer o bem, é nossa obrigação estar reto diante de Deus. Claro que tem pessoas que têm um nível de intimidade com Deus maior e muitas das vezes ela é mais elogiada, mas não é porque ela é melhor que você. Deus quer que você também seja elogiada, que você também esteja em oração, que você também seja exemplo, amém? Então, Tiago, ele aconselha aqui: sejam dirigidos por Deus na oração, sejam dirigidos, não façam com os outros o que fizeram com você. Que você venha pedir para Deus trabalhar na sua vida, por quê? E reconhecer, né? Temos que ser humildes. E uma pessoa que tem um ego grande, ela não reconhece, né? É triste, meus irmãos, quando nós estamos numa roda de conversa e só tem pessoas falando mal uma das outras. Não tem. É uma falta de maturidade, né? São pessoas orgulhosas. Você olha assim e fala: meu Deus, não é possível que essa pessoa nasceu na igreja, Senhor. Não é possível que essa pessoa tenha tudo isso de idade e essa maturidade tão infantil. Chega da agonia, né? Não sei se com você é assim. Às vezes você tá numa reunião e ali tudo que é falado é só mal das pessoas. Você não vê algo sendo resolvido, você só vê comparações. E a gente não tem que se comparar a nada, a gente tem que fazer a obra de Deus. Fala: Jesus, qual é o teu querer, qual é a tua vontade, e deixe quem quiser fazer errado que faça. A gente não tem a obrigação de ficar questionando o que o outro está fazendo. Nós temos que nos ajuntar para fazer o bem. E ali foi questionado muitas coisas e eu falei: Senhor, o que é isso, né? Por quê? Porque se o seu olhar estiver na terra, você vai pensar nas coisas da terra. Agora, se o seu olhar estiver no céu, você vai pensar nas coisas dos céus. E isso que Tiago está falando aqui, ele está falando assim: olha, se humilhe na potente mão de Deus. Vocês têm que ter mudança de vida, porque Jesus é mudança de vida. E se você tiver mudança de vida, você vai dar mais fruto, você vai produzir mais para o reino de Deus, você vai ser mais usado, você vai ser mais abençoado. E aqui Faraó estava perseguindo o povo de Israel. E Deus, ele permite algumas situações que cheguem até nós, mas ele resolve, tá? Não é para sempre não, essa situação que você está passando. Haverá livramento do Senhor.
Como eu estava falando de Jeremias, ele tinha uma linhagem sacerdotal. Só que Deus tinha outra linhagem para ele. Talvez você, a sua família queira que você seja algo, mas você não tem que ser da linhagem do homem, você tem que ser da linhagem de Jesus. Então, quando o problema vier atrás de você, que você não se importe tanto assim com o problema. Por quê? Porque atrás estava o problema e na frente deles estava a promessa. Olha para aí que coisa forte, né? O povo de Israel estava enfrentando os egípcios atrás deles e o mar na frente. E a terra prometida na frente. Olha pra que coisa gloriosa. Então é pra frente que você tem que olhar. É pra frente. Por quê? Porque se você olhar pra trás, você não vai conseguir ter uma posição firme, assim como a mulher de Ló, né? Lucas capítulo 17, versículo 32 e 33. Lembre da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. E quando você tem uma vida de oração, você esquece de você mesmo. Eu já passei por uma situação que eu tive que me falar assim, Jesus, me lembra de orar por tal situação na minha vida que eu esqueci totalmente. Mas não é porque você é boa, ai como eu sou boa. Não. É porque Deus ele vai te ajudando, ele vai te dando direção. E muitas das vezes você não é mais egoísta, você pensa nos outros. E Deus ele fala, você esqueceu de orar por isso, por você, lembre de você também. E é muito bom quando Deus ele nos ajuda, né? Deus ele não quer que você seja egoísta, ore só por você. Ore pela sua nação, ore pela sua rua, ore pelos seus vizinhos. Se está orando pela salvação do seu marido, não seja soberba, não seja egoísta. Ore pela salvação do marido de outras mulheres também, porque tem outras pessoas que precisam. Você está olhando para o seu filho ser mais firme e ser mais usado na presença de Deus? Ore também para que outras mães sejam abençoadas também. Outras mães também querem isso. Você está orando pela sua filha, ore também pela filha dos outros. Está orando por alguém da sua família, interceda, seja uma intercessora, seja um intercessor. Seja alguém que ajude, seja ponte, não seja buraco. Os irmãos de José jogaram ele na cova. Mas você não foi chamado para jogar ninguém na cova, você foi chamado para lançar na oração. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha discernimento, que você tenha visão espiritual para entender que Deus, ele pensa diferente. A minha visão de Deus é visão celestial. E eles temeram os egípcios, mas eles oraram. Então você pode até temer por um momento, mas você tem que orar. E eles clamaram ao Senhor e eles colocaram Deus na situação, né? Quando nós clamamos, a gente coloca Deus na situação. Coloca aí a oração. Coloca Deus no negócio, né? Como diz aqui no Nordeste, no negócio. Tem muitas pessoas que dizem, meu negócio é com Jesus. E glória a Deus por isso, tem que ser com Jesus mesmo. Então, aqui, nós não temos forças, né, contra o inimigo. Então, está escrito de Jeremias 33:3. Clama-me e eu te responderei, anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, o que a gente não sabe, a gente tem que orar. E aquilo que a gente sabe, a gente vem orar para que Jesus ele nos blinde, amém? Que a gente não tenha soberba. Quando as pessoas elas chegarem para nos elogiar, que a gente saiba que não é a gente, que é Jesus em nós. Então que você, quando alguém elogiar você, para você ser uma mãe exemplar, que você não venha se ensoberbecer, que você venha dizer, não sou eu, é Jesus. Quando alguém vier falar para você que você é uma pessoa exemplar, que você venha falar, não, eu sei que não é por causa de mim, é de Jesus. Então que você vai entender que é Deus que faz. E aqui no ministério de Jeremias, vamos ver o que significa a vara de amendoeira. Simboliza vigilância, cumprimento das promessas, porque a amendoeira, ela é a primeira árvore a florescer após o inverno, anunciando a chegada da primavera. Isso significa que Deus ele tinha pressa no chamado de Jeremias. E tem coisas na sua vida que Deus tem pressa, amém? Por isso que tá dando tudo tão errado. Não é porque Deus ele quer te amaldiçoar, ou porque Deus ele quer te castigar, não. É porque ele quer fazer algo na sua vida pra você não ser igual a todo mundo. Deus não quer você igual a todo mundo. Ah, mas tá todo mundo falando mal de tal pessoa. Saia. Não fique perto. Abrace e fale com todo mundo, abrace todo mundo, mas não fique perto. Por quê? Porque você tem que passar Deus para as pessoas e não o diabo. Porque uma fofoca é como se você estivesse levando maldição para outras pessoas, maldição, né? Então você tem que falar bem, você tem que profetizar, como Jeremias, né? O chamado dele era profetizar e não falar mal dos outros, e não fofocar. Então que você venha profetizar coisas boas na vida das pessoas. E Jeremias, ele foi um profeta, que ele foi um exemplo, amém? Que você seja um exemplo para a glória de Deus. Que Deus ele te use muito, amém? E assim como Deus fez na vida de Jeremias, que ele venha fazer na sua também.
Então significa que Deus ele cumpre as promessas e que ele é soberano, que significa que representa vigilância e pressa, garantindo que Jeremias, Deus iria agir na vida dele para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. E creia que Deus ele vai cumprir o propósito que ele tem na sua vida, assim como foi na vida do povo de Israel. Ele não deixou o povo a Deus dará, ele ajudou o povo, ele abriu o mar. E com você não vai ser diferente, você não está a Deus dará, você está nas mãos de Jesus. Como Israel clamou e Deus socorreu eles, o que você tem clamado, o que você tem orado, Deus vai fazer para a glória do nome dele. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 a 7 está escrito: portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. E hoje, Deus ele quer que você não seja soberbo, que você procure a ajuda de Deus. Porque muitas pessoas, elas deixam de orar também, porque elas não querem mudança. Ah, mas eu sou sincera. Não, você não é sincera. Muitas das vezes a sinceridade, ela está escondendo algo quando a pessoa fala tudo o que quer. Não vigia. Joga, como fala, né? Joga os pratos na mesa. Não, isso demonstra que você não tem mentalidade, que você não tem maturidade. Isso demonstra que você tem uma fé imatura. Vamos ler aqui uma mentalidade de uma pessoa escrava e uma mentalidade de uma pessoa livre. A mentalidade de uma pessoa escrava baseia-se na dependência do vitimismo e na aceitação passiva da mediocridade, onde o indivíduo espera que os outros tomem decisões por ele. A mentalidade de uma pessoa livre foca na proatividade, autorresponsabilidade em assumir o controle total do próprio destino e da capacidade produtiva. E Jesus, ele veio para nos deixar livre. E uma pessoa livre, olha para aí que forte. Anote isso, uma pessoa livre do inimigo, ela se humilha diante de Deus. Muitas das vezes você olha as pessoas chorando na igreja e você fala: nossa, essa pessoa só pode estar cheia de problema. Não é possível que essa pessoa só chora. Não, às vezes o choro dela está expressando a humilhação diante de Deus. E é isso que a gente tem que ter. E é isso que nós temos que estar. Nós temos que estar nos humilhando, se humilhar para Deus. Porque o inimigo quer que você seja humilhado pelo seu patrão, pelo seu marido. O inimigo quer que você seja humilhado pela sua família. Agora, o inimigo não quer de jeito nenhum, como está escrito aqui no 1 Pedro, que você se humilhe diante de Deus. Porque se você se humilhar diante de Deus, ele vai te exaltar. Porque só Deus é digno de que você se humilhe. Só ele merece, porque foi ele que te criou. Então foi ele que te criou, então só ele é digno. Só ele merece que você se humilhe diante dele e não das pessoas. Porque tem pessoas que se humilham diante das outras e fica aquele apego emocional, aquela coisa ruim. E Deus ele não quer isso pra você, ele quer que você se humilhe diante dele. Claro que nós precisamos das pessoas, mas nós não dependemos dela, é diferente, amém? Que você venha colocar as coisas no lugar. Deus, ele é soberano, ele está acima de tudo e de todos. Faraó, ele é só o perseguidor e ele será derrotado. Os inimigos, né, significam os demônios, eles serão humilhados. Por quê? Porque quando Deus se levanta, Deus ele envergonha o inimigo. Os egípcios, que é o exército, né, que são os inimigos, serão envergonhados também. Agora você tem que olhar para Jesus, você tem que olhar para Deus, amém? Agora eu senti a direção de Deus de explicar para vocês na neurociência e na psicologia o que significa uma pessoa que fala tudo o que pensa, que fala tudo o que der na telha. São pessoas que têm traços de personalidade explosivo, antissocial, podem desconsiderar sentimentos alheios, falta de empatia, dificuldade cognitiva, emocional, se colocar no lugar do outro. Ela não vê que se ela falar o que ela pensa, ela vai magoar outras pessoas. Ela tem transtornos, né? Transtornos de humor, transtornos de personalidade, talvez porque passou algum trauma. Então, quando você vê alguém assim falando mal das pessoas, ou alguém que fala tudo o que pensa, porque eu sou muito sincera. Não, você não é muito sincera. Essa sua fala é uma fala de alguém que não filtra o que vai falar, não pensa nos outros, se pode magoar, se não pode. Ah, porque eu ouvi falar. Isso foi você. Você tem que perguntar à pessoa se realmente foi aquilo, para que você não venha ser boca do diabo. Você tem que ser boca de Deus, tem que ser profeta, amém? Então, que Deus ele te dê discernimento. E assim como foi com o povo de Israel, que eles não murmuravam. Que você não venha murmurar, que você venha clamar a Deus, amém? Porque se você clamar, Deus age. Agora, se você murmurar, o inimigo vem. Você clamar, Deus vem. Se você murmurar, o inimigo vem. E Deus ele abriu o mar para o povo de Israel. Deus ele tem o poder de abrir qualquer vitória para você.
Deus, ele tem o poder de fazer você vencedor. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha aprendido que Deus, ele é capaz de te ajudar. Que Deus não quer que você leve uma vida de fingimento. Vamos ler aqui Salmo 51. Deus, ele quer que você seja sem capa, sem máscara diante dele. Ah, mas diante das pessoas eu demonstro uma coisa e fora eu sou outra. Vamos ver aqui, vamos aprender com Davi. Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia. Apaga o meu passado sujo, lava a minha culpa e purifica-me dos meus pecados. Sei que fui mal, meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Mas foi a ti que ofendi, viste tudo, sabes a extensão da minha maldade. Tem todos os meus fatos diante de ti, o que decidires ao meu respeito será justo. Andei desgarrado a ti por muito tempo, eu estava no erro já antes de nascer. O que desejas é, na verdade, de dentro para fora. Entra em mim, então, e concebe uma vida nova e verdadeira. Purifica-me e serei limpo. Lava-me como que com um esfregão e terei uma vida branca como a neve. Põe uma música alegre para mim, conserta os meus ossos quebrados para que eu possa dançar. Não fiques procurando manchas, cura-me completamente. Deus, faz uma nova gênese. Não me jogues fora com lixo, não deixe de soprar santidade em mim. Traze-me de volta do exílio cinzento. Sopra um vento novo em minhas velas. Dá-me chance de ensinar teus caminhos aos rebeldes, para que os perdidos consigam achar o caminho de casa. Anula minha sentença de morte, ó Deus da minha salvação. Cantarei hinos a respeito dos teus caminhos. Põe palavras nos meus lábios, querido Deus, e me abrirei para os louvores. Fingimentos te desagradam, uma atuação impecável nada é para ti. Quando meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa, nem por um minuto da percepção de Deus. Transforma Sião em um lugar de recreio e repara os muros de Jerusalém. Então terás nós adoração verdadeira. Atos humildes e grandiosos de adoração, até mesmo com todos os touros conseguirmos sacrificar a ti. Então aqui Davi, ele é um símbolo de sinceridade, de humildade. Ele não é um símbolo de perfeição, porque ele teve muitos erros, né? Com Betseba, ele teve erros com os filhos dele. Mas não é porque você tem erros que Deus, ele vai te desprezar para sempre. Deus sabe que você tem falhas, que você tem erros, mas Deus não quer que você seja uma pessoa falsa, um homem falso, uma mulher falsa, uma pessoa fingida. Deus quer que você seja sem máscara diante de Deus, que você não use máscara. E uma pessoa falsa significa uma pessoa fingida, dissimulada. Trata as pessoas bem pela frente, mas trata mal pelas costas. Aparência forçada, falsas reações não sinceras. Discrepância, o que ela diz não condiz com o que realmente faz. Então Deus, ele não quer pessoas assim, ele quer pessoas sinceras. E uma pessoa sincera, ela tem uma mentalidade livre, ela diz, não, Senhor, eu não sou perfeito, eu reconheço que realmente, meu Deus, todo dia eu falo, todo dia eu erro. Mas todo dia aqui, como no Salmo 51, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Não quero ficar assim desse jeito pra sempre, não. Eu quero mudança. Olha pra aqui, nos últimos versículos. Fingimentos te desagradam, uma atuação impecável, nada é para ti. Quando o meu orgulho é despedaçado, é que eu adoro a Deus de verdade. Ou seja, quando eu tiro tudo aquilo que não provém de Deus. Porque o orgulho, ele é do inimigo, tá? É do diabo. Ele se orgulhou e ele foi lançado aqui na terra. Porque Deus, ele resiste aos soberbos. E o coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Olha aí que glória. Então, se você tem um coração disposto a ser transformado por Deus, a reconhecer o seu erro e a mudar, Deus vai te abençoar. E o inimigo, ele foi lançado do céu para cá, para a terra. Ele foi abatido. Então, se você tiver um coração soberbo, Deus vai te abater. Então, que Deus tenha misericórdia da sua vida e que você venha mudar de direção e pedir que Jesus te ajude. Tenha um coração disposto, quebrantado. Tenha um coração... Como é ter um coração quebrantado? Você fala assim, eu sou desse jeito, mas me ajuda. Ah, mas eu não sou 100% do jeito que Deus quer. Me ajuda. Então, que você tenha um coração de Davi, amém? Um coração quebrantado. Que Deus te abençoe, se for o devocional de hoje. E assim como Deus abriu o mar para o povo, como Deus abriu o mar, Deus pode abrir qualquer situação para você passar para o outro lado.
Assim como Deus ele abriu o mar para que o povo continuasse, Deus vai abrir portas, Deus vai abrir meios para que você continue, amém? E assim como Deus, ele fez na vida do povo de Israel, ele vai fazer na sua, para a glória do nome dele, amém? Deus não vai se esconder nessa situação, ele vai aparecer, amém? Continue na posição certa, continue não olhando para Faraó, olhe para Jesus. Olhe para Jesus.